Pegue a sua Bíblia. Nós temos esse hábito, esse costume, esse momento de oração. E é uma mistura de oração e declaração e compromisso, né? Pega a sua Bíblia, eletrônica ou de papel. Levante assim, fale e repita comigo. Eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu vou ouvir o que ela diz. E eu vou obedecer aos seus ensinos. Em o nome de Jesus. Oh, Pai, ajuda-nos, Senhor, a cumprir esses votos que acabamos de fazer. Para você que nos visita, você que está acompanhando online também pela primeira vez, nós estamos numa série de mensagens, fundamentos, doutrinas básicas, essenciais, que nós não podemos negociar. E nessa série de mensagens, nós já falamos sobre a importância, esse tem que. Nós temos que nascer de novo. A gente pode ter nascido em um lar cristão. Às vezes até dizemos no testemunhos. Nasci na igreja, né? Ter sido batizado, ser membro da igreja, fazer parte de um ministério, fazer parte de um pequeno grupo de célula, até ser um líder na própria igreja. Isso é possível. Porém, não ter nascido de novo. Isso não é suficiente. O que nós fazemos, o que nós somos sem Jesus, não é suficiente. Então, pastor, que conselho você já deu nas mensagens anteriores? Primeiro, celebre o seu berço evangélico. Que bom, que graças a Deus pelas sementes e exemplos que foram plantados. Mas cuidado com as tradições, cuidado. Porque às vezes nós pensamos que as tradições já representam tudo. Cuidado com a religiosidade. Que nós fazemos quase numa rotina, né? Nossa vida fica em compartimentos. Domingo, por 1 hora, 2 horas, eu estou na igreja, então é esse o calendário, o comportamento e tudo mais. À tarde já é outra coisa, segunda-feira é outra coisa, no trabalho, no lar, compartimentos. E depois, na próxima semana, colocamos cuidado. Isso é uma praga que acontece, principalmente porque essas pragas elas produzem uma falsa segurança. Nós falamos assim para nós mesmos. Eu estou fazendo tudo que é preciso, então eu sou filho de Deus, sou salvo, tudo bem, mas sem um relacionamento pessoal com Deus. E esse quadro não é completo. Nós precisamos. Ficamos com muita saudade de vocês. O coração nosso está muito alegre. Meu, da família, a Juneia, e Esté e tudo mais. Né? Eu quero dizer a você que o coração está super feliz. As pernas, eu preciso de 2 pernas novas. Se alguém tiver 2 pernas para me emprestar por um tempo... A questão está tudo doendo, dor aqui, andamos muito. Mas teve um dos lugares que nós fomos, tivemos a oportunidade de fazer aqueles ônibus que você entra e sai, né, vai de monumento a monumento, e fomos até o Vaticano. Tínhamos que andar um bom pedaço, né? Mas então um pequeno vídeo, apenas uma amostra. Ele está na posição vertical, mas eu queria que você tivesse uma ideia. Somente o vídeo do Vaticano. Dá uma olhada e eu quero fazer uns comentários para você em relação ao que eu acabei de falar. Podemos mostrar? O que vocês captaram aqui? Eu sei que é bem breve, né? Apenas alguns segundos. O que vocês notaram aqui? Pouca gente ou muita gente? Um movimento tremendo. As filas para você entrar na Basílica, coisa assim. Falei, gente, nem me pagando eu fico nessa fila, né? Porém, o que eu quis ver, eu vi as conversas, língua de todo mundo, né? Gente de todos os cantos do mundo. Mas uma coisa eu percebi, é um evento turístico. Minha alma ficou tão triste, fiquei tão triste, gente. Deprimido. Por quê? Eu percebi o seguinte, é um passeio, é uma rotina, é um ritual. Mas só Deus conhece o coração de cada um. Mas a impressão que dá é aquele barulho de pessoas que estão juntas, mas não conhecem a razão, aquele pela qual motivo eles estão juntos. Vocês captam isso? Então, isso é um perigo. Aí você pode perguntar, eu já falei nas mensagens anteriores, o que eu faço, pastor, para nascer de novo? Começa quando eu me dou conta, né? E eu
fui criado num lar cristão, ou que seja, ou ouvi pela primeira vez, mas eu não tenho um relacionamento pessoal com Deus, sabendo que Ele é meu pai, eu sou filho. Então isso é arrependimento, e eu preciso, e eu quero, Senhor, vem fazer. E depois não é complicado não, é exercer a fé em Deus. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele deixou bem claro, ele disse o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, dizendo a cruz. Lá no Antigo Testamento, as pessoas estavam morrendo de veneno, elas tinham que olhar para uma serpente de bronze numa haste, e olhando, eram curadas. Então, a fé era de olhar e crer que se olhassem, e com Jesus, tudo que é necessário é nós olharmos para Jesus e crer que Ele levou os nossos pecados. Esse ato de fé, Deus opera em nossos corações, e nós nascemos de novo. Ok? Nasci de novo. Como é que eu sei que realmente não foi apenas uma oração? Às vezes nós repetimos orações, alguém ora conosco, né? E a gente repete, tudo bem. Deus não precisa mandar relâmpagos, nem nada assim, barulho, nada. Ele não precisa fazer isso. Porém, há alguns sinais, depois dessa experiência com Deus, que são assim, não tem jeito de não existirem. A nossa posição diante de Deus nos traz paz. Há uma calma inexplicável, uma paz inexplicável entre nós e Deus. Romanos fala que justificados pela fé em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Lembra quando Jesus nasceu? Glória a Deus na altura, paz na terra. Então, paz com Deus. Segundo, paz uns com os outros. Isso tem que começar a nós verificarmos. Às vezes até os familiares dizem que quem é esse pai? O que fizeram com meu pai? Que esse não é o meu pai, esse é uma pessoa diferente. Quem é essa minha mãe? Quem é meu filho? Ou seja, há uma mudança que as pessoas vão notar. Nós vamos notar. Pode ser que mudanças radicais, né? A Bíblia fala de Zaqueu, fala de Maria Madalena, fala da mulher samaritana, as coisas dramáticas, mas mesmo que não sejam essas transformações dramáticas, alguma coisa extraordinária vai acontecer no nosso relacionamento uns com os outros. Com Deus primeiro, depois uns com os outros. Isso precisa acontecer. Aí você fica perguntando, pastor, já é a terceira mensagem, o senhor fica falando para nascer de novo, por que essa urgência? Várias razões, nós não sabemos do dia de amanhã. Quem é que pode saber o dia de amanhã? Nós estávamos viajando, no dia 26 eu recebi um text message. A pessoa não estava estragando as férias, mas queria informar, pastor, algo aconteceu. O que aconteceu? O irmão Milton Norris faleceu. Estava com a família, teve um infarto, faleceu. Para os que não se lembram do irmão Milton e sua família, fizeram parte do nosso ministério espanhol, a sua filha Helen cantou no ministério, né, no louvor por muitos anos, muito conosco, uma família muito abençoada e tudo mais. Eu os vi no dia 6 de abril, aqui no casamento do Davi, nosso diácono, e também Cleomari, e eu fiquei impressionado, porque o Milton estava com um problema de peso anos atrás, quando eles estavam aqui na nossa igreja, antes de se mudarem. Dessa vez o Milton estava esbelto, simpático, o homem estava bonito. Eu falei, será que é o irmão do Milton? Brincando com ele, né? 20 dias depois, com a família, o infarto, acabou. Eu creio que o Milton está com o Senhor, eu creio que ele foi, né, seu testemunho sempre foi certo, mas qual é o ponto? É que nós não sabemos. E nós não podemos adiar isso. A outra razão é porque a gente fica puxando, é o fato de que Jesus vai voltar. Irmãos, há maneiras diferentes de olharmos para a segunda vinda de Jesus. E dá uma dor de cabeça, eu mencionei numa das mensagens, né, que Jesus falou, não se fiquem preocupados com o reino desse mundo, quando que virá, quando será. Vocês sejam testemunhas, falem com pessoas. Mas é fato de que ele virá. Agora, eu creio que um som de trombeta vai acontecer no mundo inteiro, dos 4 cantos. E que quando aquela trombeta ecoar, não tem mais jeito para nada. Não tem últimos minutos. Espera aí, Jesus, só um momentinho, espera aí, já estou indo. Não tem isso, não. Quando a trombeta soar, acabou. E se soar hoje? Nós vamos estar com o Senhor? Nós precisamos trabalhar isso. Mas hoje é meu privilégio falar para vocês sobre a igreja perfeita. Porque quem é nascido de novo muda seu papel no lar, muda o seu papel no trabalho, muda o seu relacionamento com o pai, mas também muda a igreja a que ele pertence. Você sonha com uma igreja perfeita? Eu sonho e creio com uma igreja perfeita.
E por que não a CCP? Imaginou isso? Oh, benção, acho que vocês não estão muito empolgados com a ideia da igreja perfeita, né? Nem acreditando, né? Está complicado. Livro de Atos, ok? Entre os teólogos e os estudiosos, há um debate se o livro de Atos, ele é, olha só as palavras, descritivo, ou seja, narrando a história do que aconteceu, ou se ele é prescritivo. Esse é para a Mônica responder essas. Descritivo e prescritivo. O que quer dizer isso? Descritivo apenas narra, informa como foi. Prescritivo é que, além de informar como foi, nos encoraja a ter uma experiência semelhante, não igual. Estão comigo? Alguns outros nomes são usados, como, por exemplo, características, né, dizendo o seguinte, se ele é informativo ou se ele é normativo. Informativo, se recebe informação, não tem que fazer nada. Normativo, ou seja, estabelece os passos. Você já tem uma ideia onde que o seu pastor crê? Eu creio que ele é normativo e eu creio que ele é prescritivo. Por quê? Porque os mesmos estudiosos dizem o seguinte, no livro de Atos, há certas coisas que você não pode fazer mímica. Por exemplo, o derramado do Espírito Santo naquelas maneiras. Aquilo foi para aquela época uma maneira, um jeito, tinha um significado específico. Tudo bem. Porém, a necessidade de nós sermos batizados, revestidos de poder pelo Espírito Santo, ela é prescritiva, ela é normativa. Não é copiar, mas preciso experimentar. Estão comigo? Eu fiquei rindo, né, comigo sozinho quando eu estava preparando. Eu me lembro, anos atrás, um líder nosso, eu não vou dizer, não tenta adivinhar quem foi, mas um líder nosso, eu preguei sobre esse texto e depois me chamou, me pagou um almoço para mim, que foi ótimo, né? Mas disse o seguinte, o senhor está totalmente errado, porque o livro de Atos, ele é apenas informativo. Ok? Fiz o meu melhor para explicar, mas não deu certo e ele não está mais conosco. Não foi culpa minha, tá? Mas pelo menos houve sinceridade de ambas as partes. É o seguinte, eu creio que isso é para hoje. Então você quer ouvir, você quer ver como a igreja que é composta de gente nascida de novo, quais são as suas marcas, suas características? Você gostaria que eu continuasse e falasse como são? Amém, né? Então, vamos lá. São apenas alguns versos. Sentados mesmo como estamos. Atos 2, se você puder abrir e manter a sua Bíblia aberta, a partir do versículo 42 até o 47. Marcas, características da igreja perfeita. E ao compartilhar com vocês a vontade de Deus, o que está ardendo no meu coração é para que nós venhamos a ser essa igreja perfeita. Se já somos em algumas coisas, que vamos ser 100% completo. Esse é o desejo ardente. Não há tempo a perder. Eu não sei o dia de amanhã. Nós não sabemos se Jesus vai voltar, mas queremos que ele volte e encontre a CCP uma igreja perfeita. Olha só, assentados mesmo como estamos. 42. Eles, os convertidos, nascidos de novo, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos em tudo e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Características, logo no verso 42, ou verso por verso, vou ficar voltando e só apenas explicar. Primeiro, no versículo 42, eles perseveravam, eles se dedicavam no ensino dos apóstolos. Algumas versões dizem, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ensino, doutrina, ou seja, Jesus ensinou os apóstolos viveram isso, ensinaram para a igreja primitiva e deixaram, o Espírito Santo usou para deixar por escrito para nós. Por isso prescritivo, né? Por isso normativo. Estão aí informações, características essenciais, não negociáveis da igreja de Cristo. Olha só, a primeira delas, doutrina, ensino. Irmãos, não tem jeito de nós sermos uma igreja perfeita sem uma dedicação individual, completa, a ouvir
a palavra de Deus, porque é Deus falando conosco através da sua palavra, a Bíblia. Isso aqui não é apenas um livro de informação, isso é o nosso Deus vivo falando conosco. Você nasceu de novo, você precisa ouvir o seu pai. Como é que o seu pai fala com você? Através da Bíblia. Você pode ler, hoje com a tecnologia temos o áudio, mas o importante é leia, ouça a voz do Senhor diariamente, para que você possa andar. E os líderes têm que fazer o mesmo. Usem o ensino desse púlpito. Você nota que a nossa prática é de ler, explica e aplica somente. Não vamos fazer discursos, coisas assim, vamos exatamente na Bíblia. Então, perseveravam na doutrina, no ensino. A igreja que é perfeita precisa conhecer o Deus da Bíblia e precisa também viver os ensinos do Deus da Bíblia. Estão comigo? Então, isso é esse equilíbrio. Agora, isso está em todas as partes do Novo Testamento. Outra regra dos estudiosos é, você tem um verso fora do Atos que pode corroborar, isso tem. Eu fiz uma lista. 1 Pedro 2, Romanos 12, 9, 1 Pedro 1, Filipenses, você tem uma porção. Eu não vou ler todos para vocês. Mas doutrina. Mas ele diz o seguinte, se dedicava ao ensino dos apóstolos, 42, e à comunhão, koinonia. Ou seja, esse povo ama o companheirismo, estar juntos, gastar tempo juntos. E ele é plural. É muito fácil nós nos agregarmos com pessoas com quem nós temos afinidade. Eu creio que está certa essa palavra, não é isso? A afinidade é que a gente tem coisas em comum, gosta dos mesmos times, veio do mesmo lugar, fala do mesmo jeito, mesmo sotaque. Tem mais ou menos um quadro parecido e a gente se encaixa bem. Mas quando nós nascemos de novo, a igreja perfeita, ela faz isso com todo mundo. Todo mundo. Principalmente o estranho. Gente, vai chegar o dia, muito breve, que quando alguém vier visitar a CCP de Newark, naquele dia, antes da pessoa ir embora, 3 famílias vão correr lá. Você vai almoçar onde hoje? Não vai embora, vem almoçar conosco. Vamos estar juntos. E aí, onde você mora? O que você faz? Não é interrogação, é companheirismo, é comunhão. Então, a característica, gente que ama a Deus, conhece a palavra, gente que fala com o Pai, mas também gente que tem comunhão uns com os outros. Como eu disse, Jesus falou para os fariseus, vocês convidam para pessoas para comer com vocês, pessoas que podem convidá-los de volta? Todo mundo faz isso. O crente não vai além disso aí. Ele estende. Vem que está conosco. Gente, é um sonho. Anotem isso aí, que seja domingo que vem já acontecendo, né? Você tem onde passar o dia das mães? Vem passar o dia das mães conosco. Traga a sua mãe também, traga a sua família. Deixa o cachorro em casa, não vem só vocês, não. Captaram, não é? Característica, então, doutrina, companheirismo. Terceiro, ele fala assim no versículo, e também no partir do pão. Esse partir do pão é o que nós acabamos de fazer, a Santa Ceia. Isso é muito importante, gente, nós compartilharmos esses momentos, esses rituais, nesse caso, a Santa Ceia, o partir do pão, e nós vemos isso prescrito em 1 Coríntios também. E por último ele fala também, as orações. Se fosse dar uma nota, eu diria o seguinte, a Bíblia, mais ou menos, tem muita gente que está melhorando nessa área de ler a Bíblia diariamente, né? Eu vejo isso por perguntas, eu amo quando alguém me manda uma pergunta, pastor, eu estava lendo isso aqui, aconteceu, o que quer dizer isso? Me alegro por 2 razões, porque estamos acompanhando o mesmo plano de leitura. Mesmo que você tenha um outro plano, faça as perguntas. Faça esse compromisso. Companheirismo, eu creio que a gente tem em parte. É muito mais automático nós nos relacionarmos com quem já nos conhecemos, ou gente parecida conosco. Abre esse leque um pouco. Pede, Senhor, me ajuda. Eu vou dedicar o domingo, talvez, um dia na semana, o que seja, para eu conhecer uma outra família, um outro grupo de pessoas. Inclua, para que eles, quando cheguem aqui, sabem, ei, me conhece. Eu sei quem eu sou. Quando vai no salão social, você olha, né? Às vezes as pessoas que não têm muita afinidade estão lá quietinhas no canto, né? Conversando entre si, e a gente passa, dá um oi, vai embora, aí chega lá, abraça todo mundo e faz planos. Podemos acabar com isso? E também, partir do pão. E, por último, reuniões de oração. Pastor, eu já oro em casa. Todo dia. Pastor, eu já oro na célula. Pastor, eu já oro no domingo. A gente ora 2 ou 3 vezes no culto. Já oro.
Reunião de oração. Você concorda que o nosso povo, nossa terra precisa de ser curada? Em todos os sentidos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e abandonar os seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Como é que Deus vai realizar isso? Orando. Você acha que é irreal pensar que o nosso culto de oração será o maior culto da nossa igreja? Você quer uma igreja perfeita? Perseverava em oração. Verso 43, mas havia mais, que quando essas coisas acontecem, né? Quando o ensino, a palavra de Deus está em dia, quando a nossa comunhão está todo vapor, 100%, quando a gente está participando das cerimônias com compreensão, entendimento e tudo mais, outro irmão do Ministério Inglês, nós fomos no ano 2000 em Toronto, havia um avivamento acontecendo lá. Durou vários anos, e nós fomos lá para ver que coisa era aquela. E nós entramos para fazer a nossa matrícula, já tínhamos reservado o lugar e entramos. Era um galpão com filas para fazer a sua matrícula, só para dizer, cheguei, sou eu, pegar lá o crachá e tudo mais. Eu me lembro que quando nós chegamos, gente, é quase que indescritível, não havia nada ligado, não havia sensores, não havia música, nada disso, mas quase que você tinha que se apoiar alguma coisa, porque as pernas saíam de debaixo de você. Vou explicar isso. Para aqueles que se lembram do nosso irmão Francisco, pesado, né? Agora ele está mais magrinho um pouquinho. Estive com ele recentemente, mas pesado. Ele se encostou numa pilastra. Ele ficou ali encostado na pilastra. Aí ele foi, os pés foram assim, foi assim. Daqui a pouco o Francisco está totalmente estatelado, é a palavra, né? No chão. Irmãos, não é nada de milagroso. Não havia música, não tinha ninguém falando, não tinha ninguém tocando, nada. Presença de Deus. Não fala isso que quando Isaías, né, com a glória de Deus encheu o templo, lá quando João viu Jesus, lá em Apocalipse, como é que a gente pode estar diante do Deus viu e está ainda todos direitinho, normal? E aí, como é que está? Como é que está a Newark? Tudo bem? É possível? Nós não devemos cobiçar a experiência, não é esse o ponto. Mas é impossível de você estar na presença do Senhor e não estar em ó. Você sonha com isso? E manifestações sobrenaturais. A irmã hoje no Ministério Espanhol estava compartilhando sobre uma experiência que ela teve um cisto, foi diagnosticado. Os médicos disseram que tem que fazer de emergência, tem que ser removido, não tem jeito, precisa ser removido o cisto. Marcaram a data e ela foi ao culto de oração, oraram e ela sentiu algo diferente, mas manteve o seu apontamento. Ela foi lá no apontamento e quando o médico veio, disse, nós vamos fazer uma... Ela falou echo something, mas eu creio que era talvez um ultrassom, pela descrição que ela deu, né? Mas à medida que eles estavam fazendo para localizar o cisto e antes do pré-operatório, e ele disse o seguinte, parou, tirou o óculos, limpou a lente, botou de novo, fez a sondagem de novo, tirou o óculos outra vez, e ele disse o seguinte, eu acho que eu fiz um equívoco, você é a paciente errada ou eu peguei o exame errado. Eu gostaria de ver uma igreja que tem esse tipo de... Não é gente, não é pela experiência. Mas é o Deus que abre o mar, é o Deus que levanta o morto, é o Deus que faz o paralítico andar, o cego ver. Nós não ditamos o que Deus faz, mas a presença de Deus
faz diferença. Então, eles faziam isso. Querem um pouquinho mais, então? Olha só, versículo 44 e 45. Esse é extraordinário. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aí a pessoa que pensa que isso aqui é normativo dá um pulo, né? E a pessoa que pensa que é informativo, porque não, de jeito nenhum. Será que Deus quer dizer para nós que a gente precisa vender tudo que a gente tem para ajudar os necessitados? Eu não creio que esse é o caso. Antes de terminar, eu quero voltar a esse verso para te dizer o que eu creio, por que razão que eles fizeram isso. Venderam tudo. O ponto era, a generosidade era tão grande, tão extraordinária, que eles cuidavam uns dos outros ao ponto de terem que gastar os seus próprios recursos, suas poupanças para fazer isso. Uma generosidade extraordinária. A Bíblia não encoraja pessoas a serem preguiçosas e não trabalhar. Atrás, o apóstolo Paulo fala, quem não trabalha, não come. Ele é bem duro nisso aí. Mas ele fala das necessidades uns dos outros, e aqui o que nós vemos é uma generosidade que não tem explicação. É um dar, ao invés de manter. Cuidar do outro, colocar o outro em primeiro lugar. A Bíblia está cheia de referências a isso. Eu me lembrei, quando o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, está escrevendo de uma oferta que a Judéia passou lá por uma fome muito, muito grande. E então, Paulo está levando das igrejas da Macedônia, crentes novos, não judeus. Ele está dizendo, vocês foram uma coisa assim, fizeram algo extraordinário. Porque vocês deram do que tem e o que não tem. Para ajudar pessoas que vocês nunca viram na vida, que possivelmente nunca vieram a ver pessoalmente. Ele levou a oferta para eles. É aquele texto que fala assim, né? Cada um contribui segundo propôs em seu coração, não por constrangimento, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Se você semear muito, você vai colher muito. Esse texto não é para falar de dízimo, ele estava falando dessa oferta extraordinária, generosa dos irmãos lá na Macedônia, na Grécia, que é a região da Grécia de hoje, lá para Jerusalém. Pessoas que eles nunca viram. Só vão ver no céu, só estão já juntos somente no céu. Então, essa generosidade extraordinária, um desprendimento total. Mais um pouquinho, estamos quase terminando. 46, 47, dizia o seguinte, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles não tinham igreja local ainda, né, como nós temos hoje. Eles tinham o templo, e lá era comum, mas então todos os dias... Gente, isso aí dá nó, não é? Parece até uma igreja pentecostal, né? Todo dia tem culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Poxa vida, dá um break, né? É isso? Mas se notou o detalhe? Reunidos. Se todos, amém, ele falou todos, mas se era muita gente junto ali, reunidos todo o tempo. Outra coisa, outro sinal, comendo refeições juntos, partiam pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. De novo, volta para aquela comunhão, né? E louvando a Deus sempre. Sempre. Será que esse povo não tinha dificuldade, não tinha problemas de relacionamento, não tinha problema financeiro? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Ou seja, quando vê um povo desse jeito, os outros gostam. Quero saber qual é o segredo dessa igreja, qual é o segredo dessa gente. O que é que esse povo tem, que nunca reclama, está sempre alegre, sempre louvando a Deus, com sinceridade de coração e tudo mais. E o último, né? E o Senhor lhes acrescentava, durante o ano, os que iam sendo salvos. É isso que está escrito? Por mês, semanal, cada dia. Você gostaria de ver isso? Bem, nós temos uma opção. A gente pode dizer o seguinte, que bom que a igreja de Atos, mandar um cartão para ele, mandar um text message, congratulations, guys, oh, nice job, keep it up, né? Podemos fazer isso. Ou podemos dizer, Senhor, faça isso outra vez. Mas o que é que precisa? Pessoas que não são religiosas, mas que nasceram de novo. Pessoas que estão passando por transformação pessoal nos seus relacionamentos com Deus e com os ao redor. E pessoas que fazem parte de uma igreja que crê nas instruções normativas do Senhor. É uma decisão nossa. Vamos concluir?
Essa é a segunda vez que eu falo concluir, então falta só mais uma, né? Então é o seguinte, você pode dizer, eu estou pronto, pastor, conte comigo. Eu vou olhar para esse mapa, para essa lista de instruções e estou pronto a seguir. Vamos celebrar juntos. O senhor pode dar um abraço em mim, podemos orar, pode me abençoar. Então deixa-me concluir dizendo o seguinte, esse é o último concluir, né? Deixa-me dizer o seguinte, eu queria poder dizer que se você fizer isso, sua vida vai ser um mar de rosas. Mas provavelmente não vai ser. Imagine que tem alguém está subindo uma escada. Aí tem alguém atrás de você está mais alto na escada. Tem alguém atrás de você que já não consegue subir mais, né? Mas o que é que faz? Segurou no seu pé. Por que razão? Porque quer dizer, eu não vou, mas você também não vai. Vai te puxar para baixo. Isso acontece na vida. Segundo, quando a gente está nesse estado, a gente brilha igual a luz do céu, né? E a luz e as trevas não se dão. As trevas odeiam a luz. Então o que o mundo vai fazer com você? Vai tentar apagar a sua luz. Você vai sofrer. Você lembra que eu falei que eles vendiam tudo, né? Lá nos estudos, nos comentários, eu li um pedaço e dizia o seguinte, eles vendiam a possibilidade, nós não sabemos, isso aqui eu não creio que esse que é o mandato para nós, mas a generosidade sim. Mas eles disseram o seguinte, o ponto é, assim que eles nasceram de novo e começaram a seguir Jesus, eles começaram e foram perseguidos ferozmente pelos judeus. Está escrito no livro de Atos, apóstolos e tudo mais, né? Um após o outro foram sendo martirizados, né? O apóstolo João é o que vai durar mais. E por último, quando escreve Apocalipse, já está no exílio, lá numa ilha, né? Longe de casa, longe de casa, já com muita idade, né? Mas eles sofreram muito. Mas não foram só os judeus. Porque começou a espalhar de tal maneira, perseguidos em casa, mas começou a espalhar de tal maneira que agora estava afetando o Império Romano. E quando afetou o Império Romano, a conversa era um pouco diferente. Porque o Império Romano não só perseguia, como batendo, fazendo, tudo mais, né? Os judeus não podiam matar, mas os romanos podiam. Então as restrições são muitas. Mas uma das mais clássicas é o seguinte, lá um imperador romano construiu um estádio, um coliseu. E aquele coliseu tinha um propósito, né? O povo todo vinha para assistir, né? E lá eram lutas e gladiadores. E lá o povo que decidia. Quanto tempo? Lá estavam os gladiadores e um conseguiu submeter o outro. Aí ele perguntava para todo mundo, povo, assim, polegar para cima, vive. Assim, morre. Então, aquele povo tinha uma alegria de dizer, mata. Então, gladiadores eram mortos assim. Mas eles disseram, vamos variar isso um pouquinho. Aí começaram a fazer o seguinte, vamos trazer feras selvagens para lutar com seres humanos. Então, era uma coisa terrível, né? Uma coisa terrível. Feras selvagens e também seres humanos. E muitas vezes, a maioria das vezes, os seres humanos saíam perdendo. Vamos pegar os inimigos do Estado, gente que politicamente, ou que seja, e colocavam também com as feras ou com os gladiadores, o ponto era morrer. Mas, finalmente, eles pensaram, vamos colocar os cristãos. Você não volta atrás, não? Você realmente crê em Jesus? E não nega? E não está pronto? Então, agora marchavam os crentes. Pelo único crime de conhecerem a Jesus. Então, às vezes, as feras vinham e os destroçavam, esmigalhavam. Ou, às vezes, os gladiadores vinham e que celebração. A multidão, thumbs down. Então, o historiador diz o seguinte, possivelmente eles venderam tudo, o seguinte, por que eu vou segurar bens materiais? Se possivelmente a minha vida não vai durar muito. Vou te colocar isso para bom uso. Seja qual for, meu irmão, minha irmã, eu creio que a mensagem aqui é o seguinte, que Deus nos proporcione uma vida longa, com saúde, com alegria, sem nenhuma cicatriz. Mas seja o que for, como nós vimos na última semana que eu estive com vocês, Ele nos chamou para sermos mártires. Atos 1:8. E sereis meus
mártires em Jerusalém, Judeia, Samaria, ou seja, pessoas que não importa o preço. Coliseu, sofrimento, morte, não vão poder impedir do meu caminhar com o Senhor Jesus, fazer parte da Igreja Perfeita. Eu queria que você visse mais um vídeo. Esse está aí na horizontal, vai ficar talvez um pouco. Quando eu olhei, eu fiquei triste também. Já havia tido fotos, mas vendo assim ao vivo, né, a imensidão do lugar, os milhares de pessoas que assistiam, e lá embaixo pessoas que estavam sendo destroçadas, esmigalhadas. Ou seja, há um preço. Jesus mesmo disse: você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Deixe a sua agenda de lado. Tome sua cruz. Siga-me. Quando a gente vê uma informação dessa, como Atos 2, 42 e 47, nós temos uma escolha, aliás, em toda a Bíblia. A gente ouve, pondera por alguns momentos, esquece. Talvez arranca a folha da Bíblia. Ou a gente diz: Senhor Jesus, fala comigo. Sonda-me. Vê meu coração. Vai fundo, Senhor. Transforma o meu ser. Eu creio que essas são as opções que nós temos. Posso orar por vocês, encerrando? Fique de pé. Feche os seus olhos. Nós temos pessoas aqui que, se você desejar, você vem ao altar, elas virão orar com você. Se tiver alguma pergunta, você pode mandar também, a gente encaminha você. Temos nossos irmãos presbíteros, líderes de ministério, temos pessoas que desejam ardentemente. Mas um pedido eu faço a você. Não continue as suas horas, seus dias, seus anos de vida da mesma maneira pela qual você entrou aqui hoje. Sonhe, almeje, clame: Senhor, faz de mim esse filho perfeito em Jesus. Faz de nós essa igreja perfeita. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai que vasculha, Pai que toca, Pai que vai fundo, Pai que traz à tona, Pai que perdoa, Pai que restaura. Vá fundo em nossos corações. Pai, eu tenho absoluta convicção que essa palavra não tem o propósito de ser um pedaço de pau batendo na gente. Não. É só uma oportunidade de descortinar, de abrir a cortina e ver o que o Senhor tem preparado para nós, aqui e agora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não esconde o preço que custou a Jesus e também o preço que nos custará, para sermos fiéis desse nível. Mas nós pedimos, Senhor, faz a tua obra em nós. Faz a tua obra em nós. Em o nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Vão em paz.